O primeiro desafio de Marcão como treinador interino do Fluminense foi cumprido com êxito, vitória contra o Grêmio. Mas e aí, será que depois dessa vitória de ontem o Fluminense já definiu que Marcão será o novo treinador ou ainda continua buscando treinadores fora do clube? Vamos falar sobre isso aqui e ver a minha opinião também. Giro de notícias de hoje. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, jornalista e tricolor, e estou aqui fazendo estes giros de notícias, primeiramente graças a vocês que estão assistindo e que vão dar esse like aqui. Se eu não tivesse ninguém assistindo isso daqui, provavelmente eu não faria isso. Então, já que vocês estão aqui, dá o like aí e dá essa moral. E também graças ao OneFootball, que está patrocinando este vídeo, está patrocinando aqui o canal. Patrocínio renovado, diga-se de passagem, vale aí o destaque. Mas enfim, com muitas novidades vindo pela frente também. Mas então você já sabe o que você tem que fazer, né? Vem aqui embaixo, no link daqui na descrição, baixa o aplicativo que está presente em mais de 180 países, que tem notícias sobre futebol, resultados ao vivo, um monte de coisa. O link daqui na descrição. Agora sim, vambora falar de técnica. O Lancenet, site e jornal também, né? Jornal Lance, publicou que o Marcão, treinador interino do Fluminense na partida contra o Grêmio no dia de ontem, né? Lembrando que hoje é segunda-feira, dia 30 de setembro, não falei a data no início do vídeo, mas Marcão é o plano B, mesmo tendo ganhado e etc, segue sendo o plano B da diretoria do Fluminense. Efetivar Marcão não é a principal ideia da diretoria. Basicamente, as opções consideradas vindo de fora são as seguintes, ainda já falei um pouco sobre elas aqui no canal, mas tem uma novidade, né? Celso Barros prefere Lisca e um treinador com esse tipo de perfil, e já Mário Bittencourt prefere treinadores como Zé Ricardo e Maurício Barbieri, mais especificamente treinadores que têm uma serenidade e são da nova geração. Aparentemente, discordando da notícia que eu até publiquei aqui no canal, saiu lá no Globoesporte.com, de que os dois teriam se juntado para tentar algo com o Felipão, ou na verdade eles acabaram nem tentando nada, desistiram desse tipo de perfil, né, de treinador, ou então até tentaram e Felipão recusou, a proposta percebeu que foi muito baixa, enfim, mas aparentemente Felipão tá descartado do negócio. Outra opção também, citada nas reportagens de agora de tarde, inclusive, é de que o Fluminense até pensa em Ariel Holan, tem sites publicando de que o Fluminense chegou a ter contato, enfim. Da outra vez já tinha tido, acho uma boa, e já falei sobre Ariel Holan lá atrás, então não vou me repetir muito nesse vídeo aqui sobre ele. É um perfil diferente e é um perfil que me dá medo pela forma como o Celso Barros agiu com o Fernando Diniz, que foi fritando um treinador depois de alguns resultados ruins. É uma preocupação por essa forma. Não sei se um treinador estrangeiro teria uma paciência para aguentar essa forma de se gerir o futebol. Então me dá medo de ser um tiro muito bom, mas dado na hora errada. Agora, como eu falei, as opções de Mário Bittencourt são por treinadores que têm uma serenidade maior. Zé Ricardo é um cara mais contido, né? Não é igual o Lisca, que é temperamental tanto pro bem quanto pro mal, né? Pode cativar demais os jogadores, assim como pode também acabar arrumando uma rusga com algum dirigente, etc., como aconteceu em outros lugares com ele. Ele já teve problema muito com dirigentes, nem tantos com o jogador, teve no Paraná, mas não foi tanto assim. Então, Mário quer fugir dos problemas e contratar um treinador que seja mais sereno e que seja também da nova geração. Assim como Lisca é. Lisca tem 10 anos aí, apesar daquela notaria cansada dele, ele tem 10 anos só como treinador, né? Começou em 2008, se eu não me engano. Só que, falando sobre efetivação de Marcão, que é o tema desse vídeo, serenidade e ser de uma nova geração, me parece que Marcão é também, né? Obviamente não tem trabalhos, não vou nem falar que ele não tem grandes trabalhos, ele não tem trabalhos pra mostrar, porque boa parte da carreira dele como treinador é sendo interino no Fluminense. Então, nesse ponto, pelo menos nessa característica específica, Marcão leva vantagem por uma coisa que eu já destaquei aqui, benefícios de Lisca, já destaquei benefícios de Zé Ricardo, Barbieri eu acabei não falando tanto ainda, porque surgiu mais forte hoje. Todos eles têm os seus benefícios e tem alguns malefícios também que eu já comentei sobre eles, mas os três têm um malefício em comum que Marcão não tem, que é não conhecem o elenco profundamente.
Não são, obviamente, um Oswaldo de Oliveira, que é um cara que estava sumido há muito tempo e que, francamente, não acompanha futebol nenhum, tanto que ele chega no Fluminense com as ideias de 2013 ainda, que ele tinha de Ayrton e de Gilberto. Ou seja, Zé Ricardo não vai cometer, Zé Ricardo, Lisca ou Maurício Barbieri não iriam cometer, se caso se tornassem treinadores do Fluminense, erros crassos como esse. Porém, eles iam precisar testar alguns jogadores para ver esses jogadores em campo. Ou seja, jogadores como Caio, Pablo Diego, Dodge, o próprio Gilberto mesmo na lateral direita, seriam jogadores que teriam mais chances, assim como tiveram no início com o Oswaldo de Oliveira, porque assim, vamos considerar, esses jogadores que eu citei estão mal, ou são jogadores mais fracos, não são para jogar uma Série A. Porém, vamos considerar o seguinte, o treinador novo que chega, ele tem que testar, e eu concordo até com isso mesmo, ele tem que testar o jogador para saber que o jogador não serve, ou até mesmo para o jogador dar um boom e começar a jogar bem, sabe-se lá, né? Fase, a gente nunca sabe. Então, a gente veria todos aqueles testes de novo. Talvez não todos, mas veria testes dessa forma de novo, que com o Marcão eles não existem. E essa é um dos grandes trunfos de Marcão, é ele conhecer o elenco até gostar bastante dele. E apesar do que eu vi de Marcão ontem, que eu gostei, achei uma boa, gostei da forma como eu vi o time jogar, obviamente dentro das limitações, daqui a pouco sai um vídeo aqui no canal, pra quem tá vendo isso aqui na data do lançamento, eu tô gravando às 5h12, esse vídeo deve sair aí daqui a uns 40 minutos que eu vou editar ele rapidamente, mas pra quem tá vendo isso aí, hoje à noite ainda sai o vídeo de pontos fortes e pontos fracos. Se ele já saiu, ele vai aparecer aqui no card. De pontos fortes e pontos fracos sobre o jogo contra o Grêmio, ou seja, eu tenho coisas a criticar, mas gostei muito mais do que não gostei do que eu vi. Só que, em relação ao Marcão, como eu falei benefícios dele até agora, tem 3 coisas sobre ele que me deixam com um pé atrás. Não são problemas ainda, mas são coisas importantes que ele ainda não me convenceu. Quais são essas 3 coisas? Número 1, foi apenas um jogo. Foi bom? Foi, mas foi um jogo. A gente vai lembrar que a nossa imagem de Marcão era uma imagem ruim por causa de 2016, quando ele assumiu interinamente. Nesses 3 anos aí, praticamente, ele estudou, ele deu uma melhorada na carreira dele, foi visitar a Europa várias vezes, tanto pela questão da amizade com o Thiago Silva, tanto para aprender também. Então, assim, ele evoluiu, mas foi um jogo só. E um jogo só é muito pouco para poder criticar ou para poder... não para criticar, né? Para criticar um jogo, a gente critica esse jogo. Mas é muito ruim para você poder condenar e é muito pouco também para você definir para sempre. Então, repetindo, tudo que aconteceu de bom foi em um jogo só, mas tudo que aconteceu de ruim também foi o primeiro jogo dele. Ponto 2, que me deixa com o pé atrás. Marcão emulou o time de Fernando Diniz. Para quem não entende o verbo emular, ele basicamente pegou um arquivo que já existia e botou para rodar em um outro programa. Vou exemplificar bastante assim. Ele pegou o arquivo de Fernando Diniz e botou para rodar nesse time agora. Ele mesmo fala sobre isso na coletiva. Os jogadores jogaram 7, 8 meses dessa forma, então eu quis aplicar o que eles mais tinham treinado e jogado durante o ano. Só que as perguntas que surgem ele terá capacidade para manter o time jogando dessa forma? Os jogadores como o Ourinho, como o Lucas Claro, que chegaram agora, ele terá capacidade de introduzir o esquema de jogo dele nesses jogadores? Porque, vamos lá, Yuri, Nino, Alan, Caio Henrique treinaram desde o início do ano com o Fernando Diniz assim. Então, eles já foram introduzidos esse modelo de jogo, o treinamento, etc., com o Fernando Diniz. Marcão não fez isso com eles necessariamente. Será que ele vai ter a capacidade para introduzir esse esquema nos jogadores? Ele nunca fez isso, até porque ele nunca foi treinador. E tem outro ainda no ponto 2. Ele terá a capacidade de criar outras alternativas de jogo, porque esse foi o principal problema do time de Fernando Diniz. Era um time que sempre que tentava sair da forma como jogava normalmente, que não era uma forma tão ruim, mas não serve para todos os jogos, sempre que tentava ir para algo diferente, o time desandava. Como, por exemplo, sempre que o time tentava jogar para defender, não jogava bem, como aconteceu contra Vasco, contra Atlético Paranaense, entre outros jogos em que a gente entrou primeiro para defender e segurar o empate, que era um bom resultado, e o time fez apresentações horrorosas. Esse é o tipo de jogo que funciona muito bem, esse negócio de você ter uma tática para um mata-mata, para um torneio de
pontos corridos, você precisa ter outras alternativas de jogo. E o ponto 3, que me deixa com o pé atrás, é Marcão é muito boa praça. É o tipo de cara que eu queria que fosse da minha família. Além do Fluminense, de tudo que ele fez no Fluminense, do quanto ele é ídolo, é um cara que parece ser gente boa demais. E pra ser treinador, eu tenho medo dessas atitudes dele. Por exemplo, ele citou que uma das coisas que ele fala do Gilberto, não foi a única, tem gente falando que foi a única, mas não foi. Um dos motivos para ele escalar o Gilberto é que o Gilberto, pô, no vestiário é um cara muito bom e tal. Teve outros motivos, eu, enfim, concordo com os outros, discordo desse. Mas, ou seja, é um cara muito boa praça e muito de vestiário. Por exemplo, a impressão que dá é que Marcão valoriza mais o jogador, a forma que ele é, do que como ele joga, necessariamente. Então fica aquela dúvida, será que ele vai ter pulso pra travar Não tô nem falando de um Gilberto, eu tô falando de jogadores de cacife mais alto que o Fluminense tem, que tem muito mais moral com o elenco, por exemplo, como o Digão, como o Ganso, como o Nenê. São jogadores que é mais complexo pra ele lidar. E aí fica aquela dúvida, por exemplo, num próximo jogo, será que ele vai ter pulso e moral pra poder barrar Gilberto contra o Botafogo, depois das atuações horríveis que ele vem tendo? Acho até que ele consegue, mas considerando o Digão, que vinha jogando muito mal, não jogou nessa partida, mas vinha jogando muito mal, caso o Digão não pegue uma suspensão maior, será que ele vai ter moral pra barrar o capitão do time? São coisas que a gente não é nem só a moral, é ter a vontade de fazer isso e de identificar essa bola rolando em campo que ele tá muito mal, que não é só a liderança dele ali dentro. Não é algo simples. E por não ser algo simples, eu tenho medo de efetivar Marcão por causa disso. Essas dúvidas, só o tempo e principalmente Marcão pode responder. A dúvida é, Marcão vai ter a chance de responder sendo efetivado? É o plano B, como eu falei. E a segunda dúvida é, o Fluminense tem esse tempo para poder deixar Marcão responder isso? Vamos lembrar, faltam 16 jogos para acabar o campeonato. E a gente, por mais que tenha vencido, tenha aberto ali uma distânciazinha da zona de rebaixamento, etc., a gente ainda tá nesse contexto. Não se esquece do like aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal. Saudações tricolores, até a próxima, valeu. Caraca, você por aqui, você chegou até o final desse vídeo, então você gosta bastante aqui do canal, né? Então se gosta bastante, aproveita pra acompanhar. Aqui em cima o vídeo mais recente que eu enviei e aqui embaixo um vídeo que o YouTube separou especialmente pra você. Não se esquece que é pra apertar aqui pra se inscrever e claro, muito obrigado pela moral que vocês têm me dado.